Agora sim, gravando então, e aí começamos a pauta aí com as atualizações da PSS que ocorreram no dia 8. A primeira delas, né, sobre eventos, e aí formaturas, né, como um dos eventos possíveis, lá está colocado, né, agora que, se autorizado pelas normativas municipais, eventos presenciais e formaturas poderão ser realizados mediante a apresentação de comprovante de vacinação pelos participantes e cumprimento rigoroso de protocolos biosanitários, ou seja, traz a possibilidade da gente voltar a ter formaturas, né? A nossa seria no próximo ano, né? Provavelmente. E existe uma demanda, não sei dizer se a demanda é da maioria ou não, porque ela vem de maneira esporádica, né? Alguns alunos falam, mas vários estudantes dos cursos integrados já pediram sobre a possibilidade de fazer ou não formatura presencial. Até aquele momento que nós indicávamos é que a PSS ela restringia a realização desses eventos, e que nós não conseguíamos, se fosse para dar uma resposta, a resposta seria não, naquele momento, né? Mas que poderia mudar, claro, a depender tanto da mudança da PSS quanto do avanço de fases, já que a formatura lá ocorra muito provavelmente no fim de fevereiro ou no início de março. E aí eu falo muito provavelmente porque as datas ainda não estão definidas, né? Hoje a comissão de formatura tem uma reunião que vai conversar sobre as datas e vai conversar também sobre as possibilidades do formato da formatura, né? De se manter online ou de se fazer de maneira presencial. Então, a gente não tem uma definição do que acontece aqui no campus ainda, a gente tem uma possibilidade, né? Uma autorização aqui para que possa ser feito. Então, a comissão vai conversar, os coordenadores de curso também estarão juntos. A ideia é que a data a gente tenha, né, a definição logo, até porque o Diego no DEP ali precisa enviar isso no calendário, né, detalhado, e aí que a gente discuta também, se não de maneira conclusiva, o formato que a gente vai fazer, porque os estudantes também precisam, né, de alguma definição com antecedência. A gente tem nessa semana também a reunião com os pais dos integrados, a gente já fez dos primeiros anos, dos segundos, e esse ano essa semana é dos terceiros. Então é provável que a dúvida também surja por parte dos familiares. Outra atualização que teve é sobre a opção do estudante permanecer em atividade não presencial. Nós sabemos, até hoje, nós estamos com os estudantes optando se querem ou não ficar em atividade não presencial, mesmo que nós tenhamos feito o retorno às aulas, mesmo que aconteça em um turno que tem disponibilidade de espaço. O que foi colocado agora, uma pequena mudança que teve na PSS, que durante a vigência da fase 4, os estudantes podem permanecer em regime remoto até dezembro de 2021, ou seja, até o fim desse ano, é garantido o direito deles permanecerem, mesmo que a gente avance para a fase 4. E a partir de 17 de janeiro de 2022, que é a primeira data em que algum campus volta às aulas, a permanência desses estudantes em regime remoto pode ocorrer de acordo com o que for deliberado pelo colegiado de cada campus. Então, quem acompanhou a reunião do Consup viu que teve uma discussão nesse sentido, né? Existia uma proposta de que, entrando em fase 4, não fosse mais opcional ao estudante, somente mediante, claro, né, algum atestado médico, ou no caso de gestantes, que tem que ficar afastado, enfim, algo específico, né, justificado, mas não mais como opção, não como mais vontade de ficar em um ou em outro, mas realmente como necessidade. Mas aí foi trazido uma série de considerações, né, mesmo sobre a mudança de cidade de alguns estudantes e tudo mais, e uma eventual mudança abrupta. Então foi colocado que até o final do ano eles teriam esse direito, até para se organizar contra um eventual retorno. Mas foi trazido também que em outros locais tem outros problemas ali colocados, tem casos de formandos, né, que de repente não faz sentido voltarem para a cidade por um mês só, então o colegiado pode deliberar que os formandos, né, ainda podem optar, ou o colegiado pode optar, pode colocar, por exemplo, tem casos de cursos de especialização, que a pessoa está em outro local, se inscreveu porque estava sendo de maneira, né, à distância, e aí não vai, né, se voltar vai desistir. Enfim, tem especificidades que precisam ser colocadas, então nós vamos ter que discutir isso no colegiado aqui do campus, e aí é algo também que ali no, né, depois que a gente abre ali para colocar, né, para discutir sobre fase 3, fase 4, é algo que a gente também pode, se alguém tiver alguma consideração, acho que é importante que a gente possa levar depois, né, sobre essa opção, sobre a manutenção ou não. Outra atualização é sobre a obrigatoriedade de vacinação aos servidores do IFSC. Então, nós tivemos, né, nesse tempo, aí, uma portaria do reitor que indicava, né, a vacinação dos servidores, mas, segundo informações, né, que a própria reitoria passou e sinalizou e falou mesmo no Consup, a portaria não tinha nenhuma intenção punitiva, era muito mais um sentido de estímulo para que os servidores completassem o ciclo vacinal, né,
tivessem acesso a essa vacina. Então, nesse meio tempo, né, teve, né, algumas regulamentações dizendo que não poderia ser cobrado dos trabalhadores, a própria, né, o próprio DGP do IFSC fez uma fala numa reunião também entendendo que o fato de cobrar poderia caracterizar, de alguma forma, constrangimento indevido ao servidor, e era algo que não estava exatamente definido. Mas, na reunião do Consul, foi proposto e foi aprovado pelo Conselho que esses procedimentos, se vai ser necessário comprovar, como vai ser comprovado, como é que a instituição vai lidar com quem optar por não se vacinar, ou algo nesse sentido, ou quem sabe não optar por não apresentar o documento comprobatório, se for um documento comprobatório, né, ou se for autodeclarado, enfim, vão ser disciplinados. Como isso é uma questão meramente administrativa, né, como lidar com o fato, ela vai ser disciplinado por uma instrução normativa do reitor. Então, essa instrução normativa, obviamente, ainda não existe, né? Nem a reitoria, não foi uma proposta da reitoria, foi uma proposta que surgiu na reunião do conselho, e a reitoria vai ter que elaborar, né? Então, isso se baseia principalmente no decreto estadual, que determinou a obrigatoriedade para os trabalhadores da educação, e a procuradoria, né, no IFSC, sediada no IFSC, e identificou que aquele decreto, nessa parte especificamente, ela se aplica também aos trabalhadores do IFSC, que são também trabalhadores da educação dentro do território catarinense. Então, é provável que nos próximos dias nós tenhamos aí algo nesse sentido. Outra atualização foi sobre o distanciamento entre os indivíduos. Então, lembra, a nossa PSS ela indicava 1,5 metro em qualquer espaço, e isso determinou em grande parte a capacidade das nossas salas e dos nossos laboratórios, e ela foi atualizada agora, trazendo, né, a regra que foi determinada pelo governo do estado, que já é utilizada em escolas municipais, estaduais e privadas, que é que dentro de sala de aula, os alunos devem guardar distância de 1 metro entre eles. E aí, nos espaços de alimentação, segue sendo 1,5 metro. Então, nós vamos ter aí a possibilidade de mudar o espaço das salas de aula. Isso permite que, em algumas salas, a gente receba mais estudantes do que está recebendo hoje, né? A nossa necessidade de mudança, ela não é tão grande, né? É basicamente 2 salas que a gente vai precisar atualizar por conta de turmas que hoje a gente está, né? Seja com revezamento ou com turma, né, vindo metade. Então, para nós não muda tanta coisa assim essa alteração de distanciamento, mas ela faz uma mudança. A professora Thais perguntou ali no laboratório, no chat, se nos laboratórios também será atualizado. Sim, né, nos laboratórios também, né, como o ambiente ali de ensino ele vai ser para 1 metro. Então, a comissão local de contingência tem reunião na quinta-feira, agora dia 18, e a ideia é a gente já estabelecer quando que nós vamos, né, fazer essa medição inicial para atualizar. Da outra vez foi relativamente rápido, né, em basicamente uma manhã ali, não chegou aí uma manhã inteira, a gente mediu todos aqui do bloco, né? Depois pela tarde o Bruno, a Elisane e o Diego fizeram na mecânica. Então, eu acredito que é algo aí que a gente marca um dia e consegue fazer e atualizar toda aquela tabela. Afastamento, outra mudança, afastamento da turma em caso de contágio confirmado, né? Nós não tivemos nenhum caso relatado de estudante com contágio confirmado aqui, desde que a gente está na fase 3. Mas a nossa PSS anteriormente, ela dizia que se eu tivesse um caso confirmado, eu tinha que afastar a turma inteira por 14 dias. Isso agora mudou, né? Isso segue a recomendação que está também no último documento da Fiocruz, que é afastar em caso de surto, né? E aí, ou seja, quando tiver um surto naquela turma, a turma e os professores, né, que ministraram aula naquele dia ou naquele período, precisam ir para a atividade remota durante 14 dias, né, desde que teve o último contato ali com o caso suspeito. E aí ele caracteriza surto. O que é um surto? É quando 3 pessoas ou mais tiveram casos confirmados na mesma sala de aula ou no mesmo ambiente compartilhado, né? Isso aí podendo ser algum setor de trabalho também, com vínculo epidemiológico, ou seja, dentro ali do mesmo período, né, que a gente consiga identificar que realmente ocorreu ali de alguma forma um descontrole e que as pessoas estão se contaminando. Nesses casos, é suspenso por 14 dias as aulas. A gente sabe que nem sempre os alunos têm clareza para onde que eles enviam essa informação. Então, às vezes eles vão levar no núcleo, às vezes vão trazer aqui na assessoria, ou vão falar com o coordenador de curso. A gente emite todo dia um boletim de ocorrência dizendo se teve ou não casos confirmados. Então, a informação precisa chegar aqui na assessoria, né, ou em algum membro da comissão local que vai trazer para que saia esse boletim.
mas a PSS diz que quem suspende a aula no primeiro momento é o próprio coordenador de curso, né? Ele tendo a informação, seja recebendo diretamente do estudante ou recebendo via comissão local, ele pode já suspender as aulas presenciais daquela turma ou daquelas turmas e as mantém em atividade remota. Essas são as maiores mudanças, né? As mais impactantes, digamos assim, que realmente alteram o que a gente tinha até então. E aí nós temos algumas outras mudanças, né, um pouco menores, né? Viagens técnicas, né, são consideradas equivalentes a aulas práticas e, portanto, permitidas já a partir da fase 2, desde que se respeite a lotação do transporte, né, e tudo mais, como está colocado na PSS. Foi eliminado o uso do tapete sanitizante como item obrigatório nos campos, é algo que já foi eliminado em outros estabelecimentos também, que é aquele tapete que era umedecido, né, com solução de hipoclorito, e eliminação da recomendação de troca de roupas quando tem mudança de ambiente. Era algo que estava ainda na PSS, né, lá da primeira versão, que dizia se a pessoa muda de ambiente escolar, ou, né, ou mesmo vem de outro local, deveria trocar de roupa. Hoje a gente sabe que as evidências mostram que a contaminação por roupa, né, não sei, claro, que tu esteja em um ambiente hospitalar ou algo assim, é muito reduzido, então não faz mais sentido mantê-la, até porque não tem como também estar fiscalizando. Então, ficou somente para estabelecimentos de saúde, né, os cursos aí que tem na área de saúde, que realmente precisam ter esse cuidado. Né? O professor Felipe fez uma observação ali no chat, né, de que esse fluxo precisa ficar um pouco mais claro, né, passar em sala reforçando sobre isso, né, sobre esse informe. Eu e a Jacinta passamos nas turmas de primeiro e segundo do integrado na outra semana, a gente conversou um pouco com eles, e aí a gente fez alguns reforços também da importância deles terem o cuidado, porque ainda que nós tenhamos avançado, né, para a fase 3, a gente deixou claro para eles que isso não é um caminho de mão única, né? Não quer dizer que da 3 vai para 4, da 4 para 5 e acabou. Se a coisa piorar, a gente vai ter que voltar, vai ter que dar um passo atrás. Então é bem importante que eles se mantenham também atentos e cuidando. Mas realmente, né, para quem eles informam, pode ser que não esteja exatamente claro para todos. Dá para a gente intensificar e também usar, né, tanto as mídias, agora a gente tem a TV também no RAW ali, que a gente consegue estar passando informes que de maneira tão massiva, acho que acabam pegando também a informação. Sobre a PSS, era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração que gostaria, antes da gente falar exatamente sobre as fases? Não. Então, essas foram as principais mudanças. Tem, claro, algumas outras que não mudam muito o que está sendo feito, é mais documental, né? Insere ali novas normativas que surgiram ao longo do período, dentre os considerandos. Foi colocada colocada uma observação ali sobre como usar corretamente a máscara PFF2, né? Sobre a questão do clipe de metal, de ajustar no nariz. Algo bem pontual, assim, né? Porque tava faltando lá na PSS. Então, entramos em fase 4, né? O que muda na nossa rotina institucional a partir do momento em que a gente acionar a fase 4? Basicamente, a fase 4 é a única fase da PSS que ela é opcional. Os campos não precisam passar por ela. Quem está numa fase 3 pode pular para a fase 5, sem passar pela 4. Todas as demais não há essa possibilidade, é sempre gradual. A fase 4 foi colocada lá justamente em um momento em que a gente tenha uma fase 3 implantada, né? Tenha melhoria no cenário, mas ainda não tenha certeza para chegar na fase 5. Então, é uma fase realmente intermediária ali, que foi colocada como opcional. Portanto, ela não tem grandes mudanças. Basicamente, o que muda? Pode fazer tudo aquilo que a gente já faz na fase 3, traz a possibilidade de atendimento ao público externo, né, que lá na PSS está bem claro, atendimento ao público externo é a partir da fase 4, e aí por isso até que no informe que foi dado inicial lá do ingresso, falava, né, sobre a possibilidade de receber a visita de alguma escola, algumas entraram em contato, né, querendo conhecer o IFSC, mas a gente só vai poder fazer e agendar se nós estivermos em fase 4, né, já que é um público externo. Então, por enquanto, a gente não tem como garantir. E o que muda, principalmente, é a lotação, né? A gente vai poder receber até 80% da capacidade. Então, hoje a gente está limitado a 50%, e isso faz com que, especialmente no turno da tarde, a gente não consiga receber todos os estudantes. Então, isso muda quando a gente acionar a fase 4. Basicamente, para os estudantes, o que muda, né?
a gente consegue finalizar aquele tal do revezamento de quarta-feira, que eu chamei aqui, que é o fato, né, de que na quarta-feira tem sempre uma turma que fica em casa, porque na quarta-feira à tarde, né, ali não cabem todos os estudantes, se viessem todos, excederia os 260, que é o nosso limite. O fim dá para finalizar a divisão da turma de segundo ano de alimentos, né, que eles estão, metade está vindo uma semana, metade vem na outra, e aí com o avanço para a fase 4 e com a mudança do distanciamento das salas para 1 metro, a gente consegue recebê-los. Né? A Alessandra fez uma medição até, eu fui lá também, olhei a sala, fez uma simulação numa das salas, e a gente conseguiria, nas salas do fundo, fazendo uma mudança, né, conseguir receber essa turma de alimentos integralmente lá, mantendo a distância de 1,5 m, e também de 3 unidades curriculares de agronomia, acho que é agrometeorologia, estatística e tem uma outra, não lembro agora exato, que são unidades também, que o número de alunos excede a capacidade da sala, elas são unidades que elas poderiam estar sendo ministradas totalmente. Para os servidores e para os setores, eu não vejo grandes mudanças, a minha proposta seria manter o que já está funcionando e que já acontece na fase 3, me parece que está funcionando de maneira bem adequada, né? As pessoas estão conseguindo ser atendidas, estão conseguindo, né, agendar atividades e ter contato. Então, de minha parte, pelo menos, e aí concordando também tanto com o Diego Bíssico, com a Cleone, né, ou seja, todos ali, o chefe de departamento também, a gente manteria o que já está fazendo na fase 3, né, com os servidores. Então, na fase 4, seria basicamente isso, né? Sobre a sala, não sei se a Alessandra ou o Diego Bissi querem comentar algo, né, sobre a alteração, que a alteração seria necessária. A princípio, não precisaria remarcar todas as salas, né? Acho que seria somente 2 salas, né? Oi, gente. Então, a gente vai até hoje à tarde dar uma olhada nessas salas. A gente vai ter que mexer nessas duas, né, da agronomia e do integrado alimento segundo ano, mas não vai prejudicar as outras, que a gente vai trazer para uma sala que também vai servir os outros, né? A gente vai acabar mexendo, então, em 4 salas, mas pretendemos colocar algumas carteiras a mais em todas, que se algum aluno resolver voltar, que está no remoto, aí não precisamos ir lá fazer de novo, né? Já vamos deixar pronto. Seria isso. Obrigado, Alessandra. Acho que a Noeli, ele citou, né, que no laboratório de arte também, né, também está com a capacidade reduzida, né, diminuindo para 1 metro, né, conseguiria também estar aumentando, verdade. Uhum. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração sobre essa parte aqui? Não? Aí, só para mais como informe, né? Fico com dúvida das datas. Tá ok, Roberto. Então, aqui, né, a gente tem uma reunião da Comissão Local de Contingência na quinta-feira, agora 18, né? Que já tá convidado. Então, a ideia é que nessa reunião, como a gente sempre faz, a comissão dê uma analisada para emitir um parecer, né? Se recomenda ou não o avanço para a fase 4. Além disso, a gente vai ter que discutir essa remarcação também, principalmente dos laboratórios, né? Que, como não é carteira fixa no laboratório, tem que marcar um dia mesmo para ir lá com treina e medir os locais. E aí tem a reunião do colegiado prevista para o dia 23, terça-feira que vem, né? Então, a princípio, se o colegiado, né, se a comissão local recomendar, se o colegiado aprovar, a partir do dia 23 ou da data que o colegiado definir, né, a partir da próxima semana, nós teríamos condições de ter já, né, essa fase 4 acionada. Independente disso, essa questão da turma do segundo de alimentos, né, que eles não estão vindo por conta da limitação ali mesmo de espaço, e aí é principalmente na quarta-feira, nós iríamos verificar, porque essa capacidade de 260 a gente fez pensando em todo mundo que poderia vir, né? Mas tem vários estudantes que, principalmente do superior, né? Acho que aí da agronomia eu falo, porque é o curso que é diurno, que optaram por não vir. Então dá para a gente recalcular, porque pode ser que tenha aí uma capacidade já ociosa, né? Durante esses dias, que nos permita receber essa segundo ano integrado de alimentos já no início da semana, mesmo antes da fase 4, já que eles já caberiam na sala por conta do distanciamento de 1 metro, que não está condicionado à fase 4, né? O distanciamento mudou
geral, mas aí é algo que a gente ainda vai adequar. Mas as datas é basicamente essa, né? Quinta-feira, reunião da comissão, terça-feira, reunião do colegiado. E aí, como último ponto, né, é realmente trazer a possibilidade aí de dúvidas ou considerações que tenham sobre a implantação da fase 3 e da fase 4 no IFSC aqui de São Miguel, né, que quiserem colocar mesmo sugestões aí que a gente possa estar melhorando, algo assim. Quando a gente passou nas turmas, a gente tem questionado também os estudantes nesse sentido, né, de como eles estão aqui circulando desde que voltaram, aí o que eles têm percebido, como é que eles veem, né, esse retorno, se tem algo que eles estão percebendo que não está funcionando de maneira adequada, ou algo assim. Os estudantes, a princípio, têm manifestado mesmo a alegria no sentido de ter voltado, né? Especialmente no integrado, que foi nas turmas nas quais a gente passou. Os pais desses estudantes também, quando a gente fala, né, nessas reuniões de pais com eles, eles estão bastante animados com o retorno. Quando a gente pega a turma do segundo de alimentos, que é a turma que não retornou integralmente, foi a reunião na quinta-feira à noite passada, né, eles falam isso também da diferença que eles percebem e que os filhos relatam da semana que eles podem vir ao IFSC e da semana que eles não podem, né? Como ao vir uma semana, parece que a outra não é uma semana comum, não é uma semana em que realmente eles têm aula, quando ficam somente na frente da tela e tudo mais. Então, as manifestações têm sido aí bastante nesse sentido de estarem contentes com o retorno e elogiosos também, né, com a forma que a gente tratou, e aí eu faço coro aqui a esse elogio e agradeço também aí ao empenho que a gente tem tido aqui no campus. Acho que a gente conseguiu organizar e implantar a fase 3 de uma maneira muito adequada, né? A gente está com funcionamento dos setores, com horários regulares, os estudantes sabem, né, quando que podem ser atendidos, como que podem ser atendidos, é algo que em muitos campos está havendo dificuldades bem grandes, né, de conseguir conciliar, e acho que a gente conseguiu fazer de maneira bem adequada, e faço disso também o agradecimento aí às equipes, porque em vários casos aí não foi nenhuma determinação necessariamente nossa, né, o pessoal se organizou de uma forma que melhorou até a proposta inicial. Quando a gente propôs lá e consensuou que ficariam, né, todo mundo 20 horas presencial e 20 remoto, tem gente que está fazendo mais de 20 horas presencial, né, para garantir que o atendimento do setor esteja disponível no momento em que os estudantes estão no campus e tudo mais. E aí agradeço aí bastante também a organização que o pessoal teve nesse sentido. A professora Jussiane colocou ali no chat, né, que seria importante reforçar as orientações sobre o uso do ar-condicionado nas salas de aula e laboratórios, pois esse é um assunto que tem sido recorrente nas aulas e em alguns grupos de WhatsApp, né? Correto, né? Então, hoje, a gente tinha mandado, acho que foi num e-mail, né, mas posso até reforçar novamente, e quando a gente for falar com as próximas turmas, colocar isso novamente. A recomendação geral da PSS é evitar o uso do ar-condicionado, mas, e aí lá tem a ressalva, né, sempre depois do mas, nos casos em que ele for necessário, a gente sabe que numa sala com um monte de gente, né, começa agora os dias mais quentes, ele possa ser utilizado desde que a gente não faça recirculação do ar, ou seja, mantenha janelas e portas abertas. Eu sei que isso diminui um monte a eficiência do ar-condicionado, não há dúvida, né, mas é a possibilidade que teria para manter ele ligado em algum momento, quando realmente tiver muito quente, né? Ele com tudo fechado não é recomendado, e aí tem comprovação já do quanto ele pode ser, né, um super espalhador do vírus, né, ao recircular o ar e espalhar pela sala inteira. Né? Alguma outra consideração, pessoal? Não? A professora Thais fez uma consideração aqui também, né? Reforçar um pouco mais aos estudantes sobre o uso da máscara, quando precisa dividir turmas para as aulas no laboratório, a parte da turma que fica fazendo atividade sem supervisão quase sempre fica sem máscara na ausência do docente. Nessas turmas de primeiro e segundo ano, a gente reforçou bastante para eles a importância, né, ainda mais para que eles possam continuar vindo, né? Porque se acontecer algum surto, algum caso de contágio aqui, nós vamos ter que suspender as atividades. A gente sabe que, como a gente demorou um pouco para voltar, eles estão num clima um pouco diferente, porque eles estão em outros espaços, né? Já sem usar máscara e se aglomerando. Mas aqui dentro a gente precisa manter.
Nós vamos passar ainda nas outras turmas, né? Eu me comprometo também a estar continuando fazendo essa fala e reforçando com eles, né? Mas é algo realmente que a gente tem que estar sempre. Acho que a Jacinta também comentou que às vezes ela anda e vê alguém sem máscara, né? Mas antes que ela chegue para falar, eles olham ela e puxam rápido, né? Mas às vezes eles baixam realmente. Essa etiqueta a gente vai ter que tá em cima e reforçar bastante, né? Eu me comprometo a fazê-lo também. Vou ver da gente pegar algum material informativo também que tem para colocar na TV, no RAW e tentar fazer circular. A gente sabe que nem sempre é falta de informação, eles sabem que tem que usar máscara, às vezes realmente a sensação de que não tem ninguém vigiando faz com que se sintam mais à vontade para retirar. Alguma outra consideração ou dúvida? Jussiane, pode ficar à vontade. Diego, não sei se é uma questão que caberia na reunião de hoje, mas enfim, eu vou lançar a questão aqui, porque tipo, foi uma demanda que algumas turmas já de alunos trouxeram. É em relação à semana do dia 20 de dezembro, a semana de aula do dia 20 de dezembro. Assim, está sendo meio que um chororô geral nas turmas, que a gente vai ter aula até o dia 23. Até o dia 23, porque não sei o quê, que daqui a pouco a gente vai fazer o Natal aqui dentro, já estão começando a reclamar da aula presencial na semana do dia 20. Aí, alguns estão perguntando se não foi, assim, estudada a possibilidade de, nessa semana do dia 20, se fazer aulas online, ao invés de presencial. Aí é uma questão que eu estou trazendo, não sei se foi pensado alguma coisa nesse sentido, se não foi, ou se tipo o grupo, já que estamos no grande grupo aqui, se assim, se a gente deve pensar nisso, enfim, se deve discutir essa possibilidade ou não. Estou trazendo a questão aqui mais para discussão mesmo. Não foi nem uma turma só, foram assim, tipo, acho que 4 das que eu contei até agora que chegam e me perguntam: mas na semana do dia 20 vai ter mesmo aula? Vai ser presencial? Por que isso aqui vai ser presencial? Daí a gente tem que dizer, vocês queriam aula presencial, então a gente vai precisar fazer aula presencial para recuperar, né? Porque assim, vocês reclamavam que não tinha, que o IFSC não voltava, os pais reclamando, agora que tem, vocês não querem ter. Mas, enfim, seria, né, mais uma exceção ali na semana do dia 20. Não sei se foi pensado alguma coisa, se já se chegou a discutir alguma coisa nesse sentido ou não. Eu não tenho conhecimento de discussão. Como o Diego levantou a mão, eu vou passar para ele, que eu imagino que deve ser para responder algo nesse sentido. Consegue me ouvir? Beleza. Então, desculpa, eu não tenho câmera aqui, mas enfim, vou falando aqui. Bom dia a todos. Eu não teve esse pensamento formal, né? Eu sempre lembro que o IFSC acaba tendo um calendário que geralmente acaba mais tarde, né? Não sei se são alunos que não lembram disso, mas nós temos uma tradição não muito feliz, talvez, mas nós geralmente chegamos bem longe em dezembro, né? A gente pode pensar em relação a essas questões, assim como o Sintra aí mencionou no chat a questão do transporte nas 2 primeiras semanas de janeiro, nas 2 primeiras não, né? Naquelas 2 últimas, que são as 2 primeiras da nossa retomada. Eu tenho um pouco de receio só, porque a gente já tem vários sábados e várias adaptações que exigem ANPs. E tá muito baixo, só um pouquinho. Melhorou agora? Não? Melhorou alguma coisa? Não? Esse microfone não é muito... Eu vou tentar trocar, só um pouquinho. Olá, olá. Consegue me ouvir? Beleza, valeu. Então, gente,
A minha dúvida é só que eu queria ponderar é que a gente se preocupa um pouco porque a gente já tem vários sábados, né, e várias outras ocasiões em ANP. Então, não sei, isso pode ser uma decisão coletiva, né, mas acho que isso não foi pensado anteriormente, principalmente por causa disso, né, a gente vai botar mais ANPs, mais não presencial. Tudo bem, a gente ainda está numa época de adaptações, né, acho que a gente pode também discutir. Então, só para dizer assim que não foi considerado, tá? Essa era a resposta mais curta. A gente não havia considerado a hipótese de ANPs nem na última semana de dezembro, nem naquelas 2 primeiras em janeiro. E me parece que aquelas de janeiro, em relação ao transporte, podem ser até mais prioritárias do que as últimas em dezembro. Que apesar de tudo, nós, como eu comentei no começo, mas talvez o som estava baixo, nós costumamos ter um calendário nosso no nosso campus e no IFSC, de modo geral, que acaba terminando mais perto do, né, do dia 20, 21, 22 de dezembro. Então, não seria algo tão excepcional, necessariamente. Mas nós podemos fazer aí um estudo mesmo dessa viabilidade dos estudantes conseguirem participar e propor alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu não queria ter feito isso antes porque a gente fica sempre chacoalhando, né, o planejamento dos nossos colegas docentes, mas se for uma demanda. Diego, acho que tu terminou? Deu uma travadinha ali no final, sim? Terminei. Tá, não, beleza. Então, eu sei que não é feio, às vezes a gente dá sugestão que gera mais trabalho para os outros, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu acho que eu não tinha realmente pensado nessa questão, né? Mas acho que a Jussiane traz e é importante que ela traga agora, né? Acho que é um bom momento, já que a gente está com uma boa antecedência aí do final. Mas, de repente, Diego, vendo o DEP, conversar ali, acho que inicialmente com os coordenadores de curso e tudo, ver sobre essa questão, porque para os integrados a gente tem uma questão que a resolução do colegiado que aprovou o retorno, aprovou a implantação da fase 3, ela diz que para os integrados não teria opção, né? Ela diz que para os demais, né? Quando a maioria da turma optar, pode fazer remoto, para os integrados essa opção não está colocada. Então, de repente, seria importante, né, conversar ali, se for uma proposta, a gente levar para o colegiado, só para ficar formalmente adequado, né? Não parecer que a execução está acontecendo à revelia ou em contradição com o que foi determinado pelo colegiado. O colegiado tem essa reunião semana que vem, quem sabe não dê tempo de fazer a discussão até lá, mas o colegiado vai ter outra reunião em dezembro, né, que a gente teve aí semana passada, aprovação da resolução de revisão do PAT, então vai acontecer nos próximos dias, e lá em dezembro, obrigatoriamente, vamos ter que ter uma reunião do colegiado também para aprovar o PAT, e aí poderia, de repente, ser pautado lá se for uma proposta, e acho que vale ver, né, se é adequado ou não, porque às vezes a gente faz as coisas também pensando em ajudar, de repente, isso, os alunos, a turma que está com dificuldade, e aí na hora que a gente diz que vai ser ENP, né, vem as críticas porque, novamente, estão fazendo ENP. Então a gente tem que tomar cuidado também se isso for implantado, como é que nós vamos comunicar isso, né, para que não seja mal interpretado, né? Foi o fato, acho que a gente teve no início, quando a gente reduziu a carga horária semanal de aulas, pensando bastante no esforço e na sobrecarga aos estudantes. E aí depois veio críticas dos próprios estudantes, né, dizendo que a gente optou por não dar as aulas naquele momento e agora eles estavam sendo prejudicados com atraso. Então acho que é bem importante tanto a discussão inicial quanto a forma de comunicar isso, né, depois, caso venha a ser aprovado. Eu acredito que é possível, sim, a gente faça, principalmente com esse critério do transporte em consideração, né? A gente tem que prever mesmo também essa autorização para fazer a ANP em casos omissos, né? Porque a gente já teve situações, por exemplo, na Semana de Ciência e Tecnologia, em que também eu acabei autorizando algumas turmas, né, de alguns cursos a também ficarem em casa, justamente nos cursos noturnos, em que a via até o campus seria, né, um desperdício de recursos deles, enquanto eles podiam assistir em casa, né? Então, existem, de fato, situações que nós já autorizamos, porque elas eram mais benéficas, então acredito que dá para se enquadrar nisso, mas concordo que se o colegiado puder, né, avalizar, regulamentar, autorizar de uma maneira mais organizada, mais oficial, seria muito bom. E acho que sim, acho que com vistas ao critério de transporte, vale a gente lançar mesmo
uma consulta, né? Você teria condições de, né? Você acha que, enfim, a gente pode organizar isso entre as coordenações. Beleza. Acho que essa consulta fica bom também para fundamentar, né? Porque a gente coloca depois, considerando dificuldade de transporte, considerando, né, a manifestação dos estudantes em consulta realizada tal, e aí a gente faz aí a mudança. E acho que não tinha pensado, mas acho que essa parte é importante também de levar para o colegiado, a possibilidade de que, em casos específicos, né, devidamente justificados, claro, como é esses casos, né, como foi da Semana de Ciência e Tecnologia, possa dar, né, autoridade ali para que o DEP autorize, né, junto com as coordenações de curso, né, recebendo a informação, autorize que seja feito. Acho que é importante também, não fica tão engessado. Alguma coisa a mais, pessoal? Eu estou me sentindo aqui, tipo, a embaixadora do caos, assim. Eu vim para incomodar. É uma outra, é que hoje eu estou das demandas dos alunos. É uma outra questão aqui do bebedouro e dos banheiros. Eu não sei se está acontecendo algum problema aqui com os bebedouros do bloco aqui das salas de aula e com o banheiro, pelo menos do segundo andar, que os alunos estão reclamando direto que não está tendo água. Não sei, tem algum problema, Diego, nos bebedouros, nos banheiros, porque eles estão subindo, todo mundo pede para ir ao banheiro para tomar água, eles estão indo lá no corredor dos professores, lá da ala dos professores. A Cleo, acho que tem alguma informação. É porque eles perguntam para a gente, como eu não sei o que dizer, eu estou perguntando para vocês, então. Oi, bom dia. Dos sanitários, ali no bloco das salas de aula, no segundo andar, ele teve um vazamento e foi notificado a empresa para fazer o reparo, né, a empresa da obra. Em relação ao bebedouro, acho que foi semana passada, o Alessandro trocou, substituiu um bebedouro que tinha lá no ginásio, porque ele estava com vazamento e colocou um outro. A princípio estava funcionando, mas eu vou verificar agora com ele de manhã para se tem mais algum outro com problema, o que é para a gente verificar. A princípio ele resolveu, mas enfim. Já tem outra ali, Cleone, do Diego, perguntando sobre o banheiro dos servidores. Eu creio que é só sinalizar, né? A princípio mantém o que a gente tinha antes, né? Sim. Só para sinalizar, que acho que com a reforma saiu a sinalização, né? A gente pode, novamente, acho, colocar lá, né? Aquele que está no corredor. Ok. Alguma outra questão? Não vejo mãos levantadas, acho que não tem ninguém digitando também. Então, pessoal, agradeço aí a presença e a disponibilidade de vocês aí no retorno do feriado, né, em estar aqui se reunindo. Assim que terminar aqui, eu disponibilizo o vídeo também para aqueles que não conseguiram estar conosco, né, possam ter acesso também às informações. Muito obrigado, então, e assim que tivermos novidades, né, a gente informa também. O professor Felipe levantou a mão, pode ficar à vontade. Diego, só realmente para parabenizar, na verdade, a iniciativa da direção de fazer essa reunião antes de mandar a proposta do colegiado. Eu acho que isso torna as coisas bem mais claras. Foi até uma coisa que eu registrei no consulta e, assim, eu acho que é muito positivo que a direção do campus esteja fazendo isso agora para a fase 4. Alguns campos não fizeram isso, né? E tomaram a decisão e isso gera uma série de ruídos, né? Os colegas comentam e eu acho que no nosso campus a gente não vai ter nenhum desses ruídos. A comunicação vai ficar clara, vai ficar bem bom, acho que para todo mundo. Queria só realmente agradecer aí essa iniciativa da direção. Beleza, obrigado, Felipe. Valeu, então, pessoal. Boa semana para todos nós. Até mais. Tchau.